Fala, minha gente, bom dia. Então fazia um tempinho que eu não aparecia por aqui, mas é porque a rotina tava muito doida. Eu tinha ido para Curitiba, tinha voltado, tinha feito uns TAFs também. Tá vendo que o TAF não é só antes do concurso, mas durante toda a carreira. E aqui estamos nós, vamos falar um pouquinho sobre como foi o TAF do bombeiro. Ele aconteceu já há um tempinho atrás, né? Desde o mês passado já estava acontecendo e agora está acontecendo o TAF da PM. Então, o que mais a gente viu no TAF do bombeiro era que estava reprovando a questão do abdominal remador. Estava tendo muito problema, né? A questão de esticar o cotovelo, ter o alinhamento perfeito ali do cotovelo com o joelho. E aqui na PM o que a gente está vendo mais é a questão do problema da barra. Então, ter a hiperextensão do pescoço, ou então os candidatos não esticaram totalmente o cotovelo, é o que a gente está vendo que mais está tendo problema. Só que eu estou vendo que muitas coisas do que o pessoal está falando são coisas que estavam previstas no edital. Óbvio que tinha um ou outro aplicador ali do TAF que estava mais em cima, assim, né? Estava criando até algumas coisas assim mais absurdas, mas não eram todos e não era com todo mundo. Se o TAF estava gravado e você consegue entrar com o recurso administrativo, perfeito. Você vai conseguir ter acesso ali ao vídeo, você vai conseguir entrar com o recurso. E se está dentro do que está previsto no edital, você vai ter a sua ação ganha ali tranquilamente. Então pode ficar tranquilo em relação a isso. Mas o que a gente estava vendo muito era que estava tendo muitos ausentes, numa bateria de 25 pessoas. Por exemplo, a gente via que faltava 10, às vezes faltava 8, faltava muita gente. E também, querendo ou não, uma taxa grande de reprovação. Então, agora falando do concurso do bombeiro, a gente vai ter hoje, né, dia 6/10, aí, o ensalamento para ter o local certinho do THE, né, do teste de habilidade específica, que vai ser a natação de 100 metros ali, em 2 minutos e 20 você precisa fazer, e a simulação de resgate. E a aplicação do teste vai ser ali no dia 15 a 17 e do dia 29 a 31 de outubro, lá em Curitiba, também vai ser lá em Curitiba. Então, como eu já tinha falado em outros vídeos, de como tinha sido o meu processo, né, o meu concurso, e está acontecendo agora também. Você veio para cá, por exemplo, você é de fora, você veio para cá, fez o TAF, voltou para casa, com 2 semanas, você já vai ter que voltar aqui para Curitiba de novo para conseguir fazer o THE, o segundo dia ali do TAF, do bombeiro. É uma situação chata, é uma situação onde você vai ter que desembolsar dinheiro, vai ter que pagar com hospedagem e tudo mais de novo, e não tem o que fazer. Ou a pessoa abandona o concurso e tenta fazer um outro concurso que seja mais próximo, ou tem que ter esse investimento realmente. É uma situação complicada. Mas faça isso e, de preferência, venha um dia antes. Tiveram alguns casos no grupo do WhatsApp ali que a gente viu, que as pessoas reprovaram porque estavam no busão, estavam vindo do Rio de Janeiro para Curitiba e acabou pegando um trânsito na entrada ali próximo de Curitiba, que é muito comum de acontecer, né? Tem muito trânsito ali naquela região da entrada e saída da cidade, e a pessoa acabou sendo reprovada ali porque não chegou no local de prova no horário. Chegou ali com atraso de 15 minutos, de 20 minutos, e é uma pena, mas é complicado e é algo que a gente já vinha falando anteriormente, que você precisa chegar mais cedo, você precisa pelo menos dormir ali para conseguir dormir com tranquilidade, repousar, descansar e acordar lá bem, já na cidade, né? Caraca, agora tô tranquilo, vou me alimentar bem ali, vou fazer o teste, porque você está bem fisicamente, com o sono, com tudo isso, bem mais tranquilo, vai te ajudar também na sua prova. Então, outra coisa que eu observei é que tem esse hiato, né, do dia 15 ao 17 e o outro do dia 29 ao 31. É um espaço grande ali, mais de 10 dias. Então, nesses 10 dias, a pessoa que ficou lá pro dia 29 ao 31, por exemplo, ela consegue melhorar um pouquinho a sua natação, sim, ou o seu simulado de resgate, mas eu falo mais em relação à natação porque é comum. Tipo, você está nadando hoje os 100 metros, mas você faz em 2:30, por exemplo. Com mais uma semaninha de treino, você consegue baixar para 2:19, por exemplo. Isso pode acontecer, entendeu? Então, tem pessoas que podem ser prejudicadas sim. Eu acho que é algo que não tem muito o que fazer, infelizmente, de tentar recorrer ou alguma coisa assim. Porque o edital já estava aberto há muito tempo, né? Mas só que, enfim, se a gente for querer achar pelo em ovo aqui, a gente vai ver que isso pode prejudicar uns ou outros, né? E é uma situaçãozinha chata. Outra coisa é que a parte de recurso do TAF, dos bombeiros, ainda não saiu, mas a gente quer que saia logo, até mesmo para eles conseguirem entrar com recurso e conseguir passar para as outras etapas do concurso também. Porque teve muita gente que fez 8 barras, por exemplo, e foi desclassificado porque tiveram algumas repetições ali anuladas. Ou fizeram 40 abdominais e acabaram sendo eliminados porque tiveram as suas repetições descontadas ali. Então, esse período de recurso é muito importante. E vamos falar um pouquinho aqui sobre investigação social, para você ter uma noção, o prazo de entrega das certidões, do preenchimento do formulário, de tudo ali, vai ser do dia 20/10 até o dia 24/10 desse mês ainda. Então, a gente tem mais um pouquinho ali de 14, 13 dias para conseguir chegar a esse período
da investigação social, né, de você apresentar os seus diplomas, as suas certidões. Então, uma coisa muito importante que saiu nas últimas certificações é que você precisa ter, né, o concurso superior, precisa ter o seu diploma e tudo mais, precisa colocar isso lá no formulário, né? Tem muita gente que perguntou o que era o FDB, que é o Formulário de Dados Biográficos. Esse formulário ele é disponibilizado no dia. Então, lá no dia 20, esse formulário vai estar disponível lá e você vai preencher o formulário, como se fosse um Google Forms, sabe? É um formulário que o próprio site vai disponibilizar e você vai indo preenchendo com os seus dados, nome, afiliação, local de moradia, todos os seus dados ali necessários e você vai conseguir anexar as certidões e os documentos necessários. Então, uma coisa que aconteceu muito importante nessas retificações foi a questão da escolaridade, né, que você precisa colocar lá que você está no ensino superior, que você concluiu, que você tem o diploma. Se você tem o diploma, você precisa anexar lá, você vai colocar todos os seus documentos, vai anexar o seu diploma. Se você não tem o diploma ainda, mas concluiu o curso superior, você precisa colocar uma certidão, uma declaração da faculdade, dizendo que você concluiu o nível superior, mas que você não tem o diploma. Se você não concluiu ainda, você precisa constar lá que você não concluiu o curso superior, que você não está cursando, e precisa colocar ou histórico do nível médio, né, do ensino médio ali, ou uma declaração da faculdade de matrícula, dizendo que você está cursando a faculdade e tudo mais, o tempo que você está cursando, e todas essas coisinhas. Todas as outras coisas que foram colocando ali, sendo adicionadas naquele PowerPoint, né, a PM deixou tudo meio que mastigado, assim, os links, as coisas, mas só para as pessoas também que são daqui do Paraná ou que moram na região de Curitiba. Então tem muitas pessoas que são de fora, né, daqui do Paraná, daqui de Curitiba, e que estão prestando o concurso. Então os links que estão lá, todos os links que estão lá, nem todos vão servir para todo mundo. Então tem algumas certidões que você precisa tirar da sua região, do seu estado ou da sua cidade, e você precisa procurar direcionado para você. Então preste atenção nessas coisas e principalmente as pessoas que moraram em mais de um local, mais de uma cidade ou mais de um estado há menos de 5 anos. Então, se em 5 anos você morou em 2 estados, por exemplo, em 3 estados, você precisa tirar essas certidões de antecedentes criminais em vários locais. Está tudo descrito lá na parte de investigação social do nosso edital. Então preste atenção nisso daí, porque não é somente no local onde você está hoje, mas é em todos os locais que você morou nos últimos 5 anos. Tem que prestar atenção nisso. A PM deixou esse material, o bombeiro ainda não. A gente não sabe se eles vão lançar, porque a parte da investigação social não é feita pela banca, é feita pela própria instituição. Então a PM vai fazer a parte de investigação social dos candidatos da PM e o bombeiro vai fazer a parte de investigação social dos candidatos do bombeiro. Então, esse material provavelmente foi produzido pela PM, não pela banca. Da mesma forma como, se tiver algum material dos bombeiros, vai ser o bombeiro que vai ter que providenciar e divulgar para as pessoas. Mas não sabemos se vai ser divulgado isso. Mas se você tem dúvida, né, tem muita gente que procura advogado, procura alguém da área de direito para conseguir fazer uma consultoria ali e ir mapeando todas as certidões, toda a documentação que você precisa ter ali para conseguir colocar tudo certinho, né? Tem muita gente que tem medo disso, eu tinha medo. Eu não contratei nenhum advogado porque na época eu não tinha grana, o dinheiro que eu tinha era de transporte, era de vinda para cá para o Paraná para poder fazer as etapas. Mas se eu tivesse, provavelmente eu iria sim contratar alguém para conseguir sanar todas essas dúvidas e não ter o perigo de reprovar porque eu anexei um documento errado, por exemplo. Então, ter um advogado ali, alguém responsável que vai ter um conhecimento, que vai te ajudar, é muito importante. Eu vou deixar o contato de uma amiga minha, que é a minha advogada, né? Era daqui da região de Londrina. Eu vou deixar o contato dela aqui na descrição. Entre em contato com ela, é Jéssica o nome dela. É uma amiga minha mesmo aqui que a gente fez aqui no Paraná. Ela não é especializada em concursos públicos, mas essa parte da investigação social, de certidões, de toda essa questão da documentação, qualquer advogado ali poderia, não precisa ser especialista em concurso para conseguir te orientar em relação a isso. Então, ela como advogada ali, ela consegue te orientar nisso com tranquilidade. Mas se você tiver mais alguma dúvida sobre o concurso, mais alguma dúvida que talvez ela possa te ajudar, pergunta ela também, entre em contato aqui, talvez ela possa te ajudar sem necessariamente ter toda essa especialização no concurso público. Então eu procurei aqui algumas coisas que podem ser que te eliminem, né, te desclassifiquem no concurso público. Principalmente são os antecedentes criminais, né? Porque a investigação social ela é feita pela parte de sistema, então toda a PM e o bombeiro vai entrar no sistema aqui do governo, por exemplo, vai procurar pelo seu CPF, pelo seu perfil e vai ver se você tem algum antecedentes criminais ou não. Vai ter a pesquisa de campo, então você que é da região aqui do Paraná, a PM, o bombeiro vai na região ali onde você mora, para tentar saber quem você é, né? Conhecer um pouco mais você. Tudo isso influencia muito, então se você tem um mau relacionamento com a sua vizinhança aí, talvez seja algo a ficar atento, preste atenção nisso. E com os familiares também, né?
Mas principalmente o que mais reprova é a parte de antecedentes criminais. Então, possuir condenação criminal, responder o processo penal por crimes graves, ou ter passagem policial incompatível com a função, né, da PM ou do bombeiro, roubo, tráfico, homicídios, violência doméstica, inquéritos ou processos em andamento, mesmo sem condenação, pode pesar contra o candidato devido, dependendo da gravidade e natureza do caso. Histórico de atos infracionais, no caso de candidatos que foram menores de idade, né? Problemas com documentação, falsificação de documentos, informações inconsistentes ou omissões de fatos relevantes. Então, não omita. Se você tem algum familiar, por exemplo, que ele é envolvido com tráfico de drogas, por exemplo, você não pode omitir isso. Porque se a PM for e acabar descobrindo, vai ser considerado uma omissão. É melhor você colocar que você tem, né, esse familiar que tem esse envolvimento, mas que você não é envolvido com esse familiar. É muito melhor, muito melhor. Então não omita nenhuma informação na investigação social. Conduta incompatível com a função policial ou a função do bombeiro, né, envolvimento com drogas ilícitas, organizações criminosas ou más companhias conhecidas pela polícia ou pelo bombeiro, né? Indisciplina em empregos anteriores, históricos de demissão por justa causa, má conduta profissional, insubordinação, comportamento social inadequado, registro de violência, de respeito às autoridades. E isso aconteceu com um amigo nosso aqui, por exemplo, do quartel, que quando ele era de menor, ele acabou fazendo um ato infracionário ali, né, um desacato à autoridade, porque o pai dele parece que foi parado numa blitz, e acabou que ele discutiu lá com o policial e deu um probleminha. Aí teve esse problema na investigação social, mas ele conseguiu reverter tranquilamente, entre aspas, né? Com um recurso ali ele conseguiu reverter tranquilo. Brigas frequentes, uso abusivo de redes sociais, então preste atenção nas suas postagens ali, nas coisas que você acompanha. Tudo isso pode ser visto, né? Porque lá na FDB, no formulário, você vai colocar suas redes sociais também, então a PM, o bombeiro vai dar uma olhada nas suas redes sociais. E problemas financeiros graves. Muita gente pergunta, né, se ter o nome sujo ali, ter alguma dívida, isso vai te reprovar. E não, só vai reprovar isso daí se você tem muita dívida, tipo, caraca, é recorrente, são dívidas recorrentes, assim, que você faz, ou se for comprovado que você fez isso de má fé. Então acabou pegando um cartão ali, estourou o cartão e acabou fazendo isso de má fé. Então, e é muito difícil de conseguir comprovar isso também, então pode ficar um pouco mais tranquilo em relação a isso. Para quem é militar, então preste atenção que você tem 2 documentos ou 3 documentos, dependendo de qual militar você seja, né, federal ou estadual. Tem documentos a mais que você precisa pegar, a ficha de disciplina individual, você precisa pegar uma certidão lá na seção de justiça e disciplina do seu quartel, você precisa pegar também, tá tudo descrito lá na parte de investigação social. E você precisa estar pelo menos num comportamento bom, então preste atenção nisso. Militares que já responderam a FATD ali, e acabaram tendo o seu comportamento rebaixado, estão abaixo do comportamento bom, estão lascados, não vão conseguir entrar. Mas, no mais, a investigação social é bem tranquilo, cara. Se você não deve nada a ninguém, no sentido de ser um cidadão tranquilo, normal, não tem briga, não costuma estar envolvido em muita confusão, não costuma ter briga ali na sua família, no seu trabalho, é um cara tranquilo, sossegado, não tem o que você temer. A única coisa que você precisa prestar atenção realmente é nas certidões que você precisa tirar e conseguir colocar as certidões certinhas no formulário que vai ser disponibilizado lá para o dia 20. Então, se você tem dúvida, se você está inseguro, dá para você se basear muito bem pelo documento que a PM colocou aqui. Eu vou deixar aqui na descrição o link direcionado para esse documento, para você ter uma noção, uma ideia, né? Eles deixaram tudo bem certinho. Mas se você está com dúvida mesmo, entre em contato com Jéssica, eu vou deixar o contato dela aqui também, e fique à vontade, meu amigo. Hoje vai sair o ensalamento para o THE, continue treinando. A gente vai fazer vídeos aqui dando dica para natação e para o simulado de resgate, mas se você ainda não viu a análise do TAF e do THE, que é lá para a parte final do vídeo, eu vou deixar aqui e fique à vontade para você ver, conseguir ver, analisar toda a parte da natação, dicas importantes e a parte de simulação de resgate também, dicas importantes e coisas que você não pode fazer no dia, meu amigo. Beijão, tamo junto.